grande. Ele diz assim: como a vista o oriente do ocidente, assim o Senhor se compadece de nós, se compadece daqueles que o temam. E o meu desejo é que esse amor de Deus possa te cobrir nesses minutos em que juntos estamos para meditarmos na palavra de Deus. É um prazer sempre poder falar desse Deus grandioso e maravilhoso. Vamos ler junto 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Linda passagem em que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele diz que, parece que ele usa uma expressão que no nosso rosto deve ser refletir algo brilhante. Mas ele diz como um rosto descoberto. É claro que quando nós falamos e a Bíblia fala em rosto descoberto, logo nos vem uma imagem de uma noiva. Para o judeu, toda noiva, ela chegava diante do noivo com o rosto encoberto, com um véu sobre o rosto. E então, quando o noivo de pôr o véu e enxergava o rosto dela, ali que ele a conhecia, ali que ele a contemplava a sua face. E o apóstolo Paulo então diz: mas todos nós como um rosto descoberto, refletindo como que um espelho, porque a glória do Senhor. E então ele continua dizendo: somos transformados de glória em glória da mesma imagem. Ele diz na mesma imagem, como que pelo Espírito Santo. Então, a cada passo, a cada degrau em nossa vida cristã, mencionei na aula passada, os filhos sempre têm os pais como reflexo. Os filhos sempre têm os pais aonde possam se espelhar. Quando um pai grita, automaticamente o filho vai gritar. Quando o pai xinga, o filho vai xingar. Quando o pai ora, o filho aprende a orar. Quando os pais leem a Bíblia, buscam a meditação na palavra do Senhor, é esse exemplo que está posto diante deles. É esse exemplo que eles estão refletindo dia a dia, esse espelho em que possamos assim dizer que eles estão se espelhando, quer nas discussões, quer na briga, quer no amor, quer na desavença, quer no cuidado. É ali que o filho busca refletir a imagem dele. Então, a nossa grande responsabilidade de orar na hora do almoço, do café, na janta, ou algum momento, ter esse momento com Deus dentro da casa, porque é isso que os pais transmitem ao filho. É quando eles nos veem com a Bíblia na mão, lendo a palavra, orando, conversando, meditando. É isso que eles tomam para eles. É essa imagem que eles têm de nós como os pais. É assim também essa imagem que o mundo espera de mim e de você, para refletirmos a imagem de Cristo Jesus. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 25, nós temos um grande exemplo, o exemplo da vida de Noé com seus 3 filhos. Essa passagem nos lembra quando Noé embriagou-se e fez coisas vergonhosas, levou seu filho a pecar e depois ele amaldiçoou o próprio filho. Nós tiramos grandes lições desse texto da palavra de Deus. Nós tiramos uma lição que, quando 2 filhos encobriram a nudez do pai e foram
abençoados, Sem e Jafé. Mas nós também temos um filho chamado Cão. Quando ele entra na tenda, logo o pai, naquela nudez total, ele sai da tenda e fala para os seus irmãos. Ele espalhou a vergonha do pai. Então, tudo aquilo que o filho vê é o que ele se espelha. Automaticamente, quando ele viu a nudez do pai, ele anunciou aos demais irmãos. E os 2 irmãos chegaram com uma capa de costas para não cobriram o pai, a nudez do pai. Mas só teve algo. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou Cão. E ele tornou-se então um maldito para o resto da vida. Então nós, como pais, nós temos que cuidar o que nós estamos fazendo, praticando as nossas atitudes de pai para com o filho. Assim também, eu carrego a mim e a você como ministros da palavra de Deus, como líderes da palavra de Deus, como líderes de ministério que Deus colocou na frente. Como você tem agido através das tuas atitudes? Quais são os exemplos que o mundo tem tirado, o que tem atraído o mundo? O exemplo de grandes coisas, o exemplo da terra, de poder, de autoridade, o exemplo de grandes ministérios, de grandes coisas, ou o exemplo do reino de Deus? O exemplo do reino de Deus. Quando João veio, depois do silêncio de Deus, depois de 400 anos, João veio pregar o reino de Deus. E quando ele encontrou aquele quem ele estava pregando, quem ele estava profetizando, a Bíblia nos diz que quando ele encontrou aquele, que chegou um dia para ser batizado por ele, logo no dia seguinte ele falou assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é um homem tal, ele é uma figura tal, que eu não sou capaz, não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele falou: o reino de Deus está entre nós. E quando esse Cristo começou a pregar, tu vai encontrá-lo junto de pessoas que estão bebendo, lá num moço que estava dentro de um cemitério, lá numa mulher que estava sendo apedrejada e quase por adultério. Tu vai ver esse Jesus andando entre os necessitados. Tu vai ver esse Jesus pregando para os vivos, ressuscitando mortos, coxos, aleijados, cegos, mendigos, leprosos. Esse Jesus pregou essa mensagem. E ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. É essa mensagem linda da cruz, que muitas vezes é trocada por grandes coisas da terra. A mensagem do amor de Deus, a mensagem da cruz, em que a igreja deve ser um espelho, um reflexo. Capítulo 37, o versículo 3 e 4, a Bíblia diz que Jacó tratava José de um modo diferente. E por ele tratar José de uma forma diferente, aconteceu o quê? Ele desencadeou ciúme, ódio dos irmãos. O próprio pai desencadeou ciúme e ódio no coração dos filhos. O que isso quer dizer às vezes na igreja? Eu estou falando sobre maturidade espiritual. Você vê, às vezes, quando tu está numa igreja,
Em que membro tem ciúme daquilo, tem ciúme disso, tem ciúme do pastor? Ah, porque o pastor deu mais atenção àquele, porque o pastor chamou esse para cantar, porque hoje o pastor não me chamou para cantar, porque hoje o fulano teve oportunidade e eu não tive. Isso é um ciúme de criança. É isso que o apóstolo Paulo diz. Deixa as coisas de menino para lá, as criancices para lá. Vocês já deviam ser adultos, tomando um alimento sólido, forte, mas vocês ainda estão no leitinho. Ou às vezes ainda tem aqueles líderes, sabe quando vê o ministério do outro crescer? Quando bate ciúme. Ou quando vê o fulano que está sendo convidado para cantar lá, pregar aqui, está sendo mais chamado do que... Tira essas coisas do coração. Isso não é maturidade cristã. Isso é meninice. Isso só acontece quem ainda não cresceu espiritualmente. Nós devemos crescer espiritualmente. Nós temos que nos identificar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, a Bíblia nos diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Meninos na malícia, puro, mas adultos no entendimento. O que quer dizer com isso? Quando às vezes o outro é chamado cantar e você não, quando o outro é chamado dar uma palavra e você não, quando o outro é convidado para pregar num congresso, em outro lugar e você não, a Bíblia diz assim: sede adulto no entendimento, porque agora não é teu tempo, não é a tua hora. Deus ainda quer falar contigo, Deus ainda quer ministrar coisas contigo, Deus ainda tem algo a te ensinar, você ainda tem algo a entender, a compreender. Aceita isso como de Deus, como um tempo de Deus. Para todas as coisas tem um tempo, para todas as coisas tem um momento. Ora é hora de você avançar, hora é de você sentar, hora é de você se calar. Para tudo tem um tempo. Tem um tempo para você falar, para você cantar, mas tem um tempo para você parar e ouvir. Tem um tempo para você orar, tem um tempo para você jejuar, tem um tempo também para você falar. Mas quando nós temos esse entendimento e andamos no tempo de Deus, nosso coração não vai acatar ciúmes, nosso coração não vai acatar inveja, mas o nosso coração vai acatar compreensão da hora, do momento de Deus. Pais são nossos espelhos, são os espelhos para os filhos, porque nós estamos refletindo. Os pais são os nossos heróis, os filhos olham e pensam através dos olhos dos pais. É essa sombra que nós refletimos, é essa imagem que nós refletimos. A sombra ali é a nossa imagem que nós deixamos diante do mundo. O pai é aquilo que nós refletimos. Nós somos adultos, adultos porque elas têm o pai como certos. Pai que é aquele que é a nossa perfeição, a nossa verdade, o certo, a segurança, a nossa proteção. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora sou adulto, parei de agir como criança. Então antes eu falava, eu sentia, eu pensava, eu agia criança, mas como adulto eu desisti das coisas de criança. Então a maturidade, ela não é automática, ela é um processo, mas sim um processo na nossa vida. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes cresça, cresça com Ele, viva com Ele, ande com Ele. O nosso crescimento, a nossa maturidade cristã, ela vem no nosso dia a dia. Nós temos que deixar de ser crianças para sermos adultos, entender o agir, o trabalhar de Deus. Possa crescer cada dia na tua vida, sabendo que os teus passos refletem os passos de Cristo Jesus, reflete a glória de Deus, como que um espelho. O mundo espera a tua atitude, espera o teu comportamento, espera uma vida voltada a Deus, aonde que a imagem dele reflita, aonde que o ser do Deus Todo-Poderoso seja o primeiro nas nossas atitudes. Deixa o teu eu do lado, deixa o teu ego do lado, faça como João Batista, convém que ele cresça. Muitos precisam da mensagem do Evangelho, muitos que hoje às vezes não procuram mais Deus, porque estão decepcionados, porque muitos daqueles que são líderes têm levado a igreja, o reino, a olhar para o reino da terra e não para o reino dos céus. Mas que tu no dia de hoje, que tu na palavra de hoje, possa olhar para o reino dos céus e saber que a maior mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem do amor de Deus, é a mensagem da salvação, que hoje nós devemos pregar e que hoje talvez seja tão excluída em muitos púlpitos, em muitas igrejas. É essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Jesus morreu na cruz, os pregos foram cravados, não foi pelo reino da terra, mas foi pelo reino do céu, foi pela salvação, foi para a cura, foi para a restauração, foi pelo reino de Deus, foi pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe e cada dia possa te animar a olhar com olhos para aquele que te faz crescer, para aquele que é o autor e consumador da tua fé. Senão não vale a pena, não vale a pena o teu desgaste, não vale a pena o tempo que tu perde em tantos lugares, senão na presença de Deus. Que Ele cresça cada vez mais e mais na tua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre, cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém e amém.